Todos estão prontos aí? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre os 5 lemas da Reforma, conhecido como 5 solas, tá? 5 solas, em latim sola é somente, os 5 somente, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar o significado do que é cada um desses lemas. Nós vamos falar sobre a diferenciação com a Igreja Católica de cada lema. E vou ler também com vocês um pouco da nossa confissão de fé, o que fala sobre cada lema desse. Amém? Vamos começar então, eu vou dar o significado e vocês vão abrindo nas escrituras aí, conforme eu pedi para vocês, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam saber é que os 5 solas da Reforma, eles não foram criados por Lutero. Na verdade, esse nome foi dado bem depois, após os reformadores perceberem os principais assuntos em comum na Reforma. Para quem não sabe, a Reforma ela começa na Alemanha, mas ela se espalha pela Europa inteira. Então, ela ao mesmo tempo está acontecendo na Alemanha, está acontecendo ali em Genebra. Nesse tempo, você não tem a Suíça ainda, né? Então, era dividido. Era a capitania helvética na época. Então, você tem Genebra e Suíça como lugares diferentes, tá? Então, aconteceu uma reforma em Genebra, aconteceu uma reforma na Suíça, aconteceu uma reforma na França, que foi da França que saiu os primeiros missionários para o Brasil, no tempo da descoberta do Brasil. Nós também temos uma reforma na Escócia, nós temos uma reforma nos Países Baixos, que na época era Bélgica e Holanda, nós temos uma reforma na Inglaterra. Então, os livros de Lutero, eles foram espalhados para esses lugares, e lá se despertaram reformadores, de primeiro grau ali, na mesma época que Lutero, e de segundo grau, após ali a velhice de Lutero e está já morto. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo na Alemanha, porque a gente acha que a reforma aconteceu só ali com Lutero, né? Mas após Lutero começar a escrever e enviar livros, a reforma já está acontecendo ao mesmo tempo na Europa, tá? No curso de membresia vocês vão conhecer esses lugares todos. Então, o que se percebeu? Que existia ensinamentos em comum. Em toda a Europa, existia o mesmo tipo de reforma, ou revolta com ensinos errados. E aí, quando a gente vai juntar tudo, a gente tem 5 somentes ou 5 solas, que vão definir o que um reformado precisa se preocupar. Tá bom? Nós vamos começar o primeiro, o que nós chamamos de sola escritura, ou somente a Escritura. Esse aqui é o primeiro, muito conhecido por Lutero. O que acontece com sola Escritura? Nós conversamos de manhã aqui, preste bem atenção, que para a Igreja Católica, a autoridade não está somente na Bíblia. A autoridade está no magistério, no papado e nos seus cardeais. Então, o que acontece? A Bíblia não tem autonomia. Quem valida o que a Bíblia diz é o magistério, é o papado. É eles que validam o que a Bíblia diz. Com a gente é ao contrário. O que valida o que os líderes dizem é a Bíblia. Então, por isso que eu já falei para vocês que se vocês... poxa, eu quero conversar com um amigo meu católico, a gente discutiu. É porque se você falar com ele assim, olha, está escrito na Bíblia, se ele for um católico praticante, não importa o que está escrito na Bíblia. Ele não vai crer no sola escritura como você. Ele vai acreditar que a tradição, o magistério, os documentos, o Papa, eles que autorizam o que a Bíblia diz. A primeira coisa que Lutero vai perceber isso está errado na perspectiva dele. Ele estudando a Bíblia, ele percebeu que o que validava justamente o que os líderes falavam era a Bíblia. Por quê? Porque uma coisa muito interessante, eu quero que vocês gravem, guardem isso, prestem atenção. A Bíblia, a igreja, ela surge da pregação do Evangelho.
Presta bem atenção. Nós temos evangelho, abaixo do evangelho nós temos os apóstolos, abaixo dos apóstolos nós temos a igreja. A igreja católica pensa diferente. Ela acredita que primeiro veio os apóstolos, depois veio as escrituras e a igreja. Eles vão acreditar nisso. Qual é a maior diferença para a gente? Preste bem atenção. É porque é verdade, os apóstolos vieram primeiro. Mas o que foi que causou a mudança nos apóstolos? O evangelho. Então, o evangelho é o início de tudo. O evangelho é a base de tudo. Quando você ler na Bíblia, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É o evangelho. Então, quando a gente lê a Bíblia, o que tem na Bíblia? O evangelho. Por isso que para a gente que é reformado, um dos nossos lemas é: o que autoriza tudo que a gente faz é a Bíblia. Presta bem atenção nisso. Para a gente, se a gente for fazer algo, se a gente for falar algo, a primeira pergunta é: onde é que está escrito? Essa é a nossa primeira pergunta. Nós precisamos ter certeza que está escrito e que a Bíblia autoriza. Alguns podem pensar assim: mas isso não seria o certo, pastor? Seria se todos praticassem, mas não se pratica isso comumente. Geralmente a pessoa inventa alguma coisa para depois procurar na Bíblia uma forma de aceitar aquilo que ela está criando. Então a gente faz, planeja, faz acontecer e usa um versículo bíblico para poder validar. Um exemplo básico disso é algumas perguntas que chegam para mim: pastor, por que não tem dança na igreja? Ministério de dança. Talvez você chegou aqui na igreja e você veio de outra igreja que tinha ministério de dança. Pastor, por que não tem luz na igreja? Pastor, por que não tem tal coisa? Vocês já foram no circo? Quem já foi no circo aí? Levanta a mão. Já foram no circo? Vocês já viram toda aquela festa toda? Na Bíblia não existe um texto bíblico no Novo Testamento ou no Antigo Testamento que alguém dançou dentro de um templo na hora de um culto. Você tem Davi dançando na rua. E aquela grande questão que a gente fala, sola escritura. Você vai dançar lá na rua? Não, ninguém vai querer ficar dançando lá na rua. Então eles estavam dançando na rua, no caminho para Jerusalém, devolvendo a Arca da Aliança. Mas quando você olha o templo do Antigo Testamento, é música 24 horas e oração. E leitura da lei. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver: sejam ricos no conhecimento de Cristo, aconselhem uns aos outros e cantem salmos e hinos espirituais. Isso é um só escritura. Nada além disso. Se está escrito isso, eu vou ficar com isso. E ainda gera muitos debates. Por que gera muitos debates? Porque para algumas pessoas, e digo isso com todo respeito, longe daqui, fora daqui, tem pessoas que não creem no só escritura. Nós cremos. Então você que está vindo de outra igreja, você que tinha outras práticas em outras igrejas, a primeira pergunta que eu te falo é: abra sua Bíblia e me mostre aonde tem isso que você faz, ou que você fazia. Para um reformado, o que vale é o sola escritura. Foi isso que Lutero começa a perceber. Ele começa a perceber que muitas coisas, só para vocês terem uma noção, vocês sabem qual foi a idade que Lutero pegou numa Bíblia? Vocês já leram sobre isso? Ele já estudando, foi só com 20 anos que ele pegou numa Bíblia. Vocês acreditam nisso? Com 20 anos de idade, na biblioteca de quando ele estava estudando para sua especialização, ele pega e consegue ler uma Bíblia. Primeira coisa que Lutero vai descobrir é: não está escrito muita coisa aqui. Muito ensinamento, muita estrutura. Então hoje a sensação que nós temos é essa. A igreja, o culto virou um lugar de entretenimento. Coloca tudo lá dentro, para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam amadas e não queiram ir embora. Muitos pastores hoje, se eles fossem donos de shoppings, eles estavam ganhando dinheiro. Porque você já não consegue ver a diferença de um shopping ou de uma casa de show para uma igreja. Isso é sério.
Porque daqui a pouco chegaremos ao tempo que já tem a dança, já tem as luzes, vai ter trapézio. E vão dizer que isso é um novo ministério dentro da igreja para incluir pessoas. Já tem um ministério que passa a roupa do pastor. Vocês já viram o vídeo por aí? Só que as pessoas acham que isso é normal. Isso não é normal. Um dos lemas da reforma é o sola scriptura. Se for para ser simples, sejamos simples. O que a Bíblia não diz, a gente não faz. Se a Bíblia se cala, eu vou me calar. Quantos estão entendendo? Então isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, você pode abrir aí comigo em 2 Timóteo? Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quem achou, diga amém. Amém. Olha que texto importantíssimo aqui pra gente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso é a Bíblia. Quando você vai fazer parte de uma igreja, que você procura uma igreja que tenha a Bíblia, qual é a função da Bíblia na igreja? É ensinar, instruir, repreender e te deixar cada vez mais apto para a obra do Senhor. Se nós estamos em um local que tem pouca Bíblia, já não faz parte do lema da reforma. Isso é muito importante para a nossa vida. Aí, uma coisa interessante é, eu escuto, eu já disse, eu já vi pessoas falarem, olha, o sola escritura, Lutero trouxe a Bíblia para a mão da pessoa comum. Vocês já ouviram falar isso? Ele traduziu a Bíblia para que o povo pudesse ler. Então ele trouxe a Bíblia para a mão da pessoa e disse que as pessoas não precisavam de alguém para intermediar elas e Deus. As pessoas podem chegar diretamente até Deus. Vocês escutaram isso? Correto? Isso é verdade. Mas ele não quis dizer que você ia ficar escutando visões, revelações e que o anjo falaria no teu ouvido. Ele também não disse que você poderia pregar a Bíblia e não saber ler. Não saber ler uma vírgula, não saber ler um ponto final, não saber ler uma interrogação. O sola escritura não é algo contra o estudo. Não é colocar a Bíblia na mão de uma pessoa para que esse texto seja tratado de qualquer forma. O sola escritura não é um desrespeito à palavra de Deus. Não é uma banalização, uma brincadeira com a palavra de Deus. Pelo contrário, Lutero começou a se dedicar a dar ferramentas para que as pessoas conseguissem estudar essa Bíblia. Não é só você abrir a Bíblia e dar uma lida caprichada, entre aspas, e achar que sabe. O sola escritura, ele precisa ser entendido da forma correta. Nós precisamos respeitar a Bíblia, nós precisamos ser humildes diante da Bíblia e entender que nós não temos total conhecimento e capacidade de conseguir interpretar sozinhos. É por isso que Deus colocou na igreja pessoas com dom de mestre, pessoas com capacidade de escrever materiais didáticos, pessoas com capacidade de falar para vídeos para que você possa aprender. Ninguém aprende nada só, nem o próprio Lutero aprendeu só. Ele também estava cercado de livros. O sola escritura não é uma independência egoísta, individualista, aonde o anjo senta na beira da tua cama e te revela tudo.
Isso é um texto, tem gramática, tem uma época. Pessoas que pensavam diferente de hoje em dia, falavam diferente de hoje em dia, expressões diferentes. Se você tiver uma noção, aqui no Pará, tem gírias antigas que eu não sei o que significa. E tem gírias novas da garotada que eu também já não sei o que significa mais. Se no Pará a gente já não consegue se comunicar com algumas expressões, tu imagina 2.000 anos, 2.000 e poucos anos atrás, 3.000 anos atrás, você imagina o abismo cultural que tem. Não é assim, é uma arrogância. Alguém achar que o solo da Escritura é você abrir a Bíblia e achar que numa lida você vai entender o que precisa. Não será assim. O solo da Escritura é, agora você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia, ser humilde e estudar a sua Bíblia. Se cercar de pessoas boas no ensino, pessoas que possam ser referências para te ensinar, para responder as suas dúvidas, para que depois você faça isso com outra pessoa. É pegar um bom livro para ler, porque uma das formas de alfabetizar as pessoas naquela época foi o que Lutero escrevia. Se você jogar na internet agora, Lutero, Pai Nosso, é domínio público já, tem lá um escrito de Lutero sobre o Pai Nosso, para um padeiro amigo dele, que não sabia como orar e não entendia quando lia o Pai Nosso. Ele escreveu para o amigo uma carta, ensinando sobre o Pai Nosso. Então, só a Escritura é Bíblia acima de tudo. A Bíblia aprova cada comportamento nosso. E é triste a gente olhar para isso, porque hoje a Bíblia, ela vai ser última instância. Nós já colhemos testemunho de pessoas que não ficaram aqui porque falaram assim: eu sei que está errado, mas eu já estou acostumado. Pessoas que estão de mãos atadas. Pessoas que preferem aceitar uma igreja sem Bíblia, com erro teológico, porque tem amigos naquele lugar. Quanto tempo eu me vi preso em não conseguir sair de um lugar vendo erros absurdos bíblicos? E eu não estou falando daqueles erros que toda igreja tem, que podem surgir no nosso meio. Erros grotescos, erros que acabam com a fé de alguém, erros que atrapalham a vida espiritual de alguém de forma danosa. E eu não consegui sair do lugar, porque eu tinha um cargo, porque eu tinha um amigo, porque eu já estava acostumado lá. As pessoas preferem negar Jesus, negar a palavra, ao enfrentar erros graves teológicos. O solo da Escritura é isso para a gente, é amar a Bíblia, é pesquisar a Bíblia, é estudar a Bíblia, é amar a Bíblia, é a Bíblia que aprova os nossos comportamentos. É a Bíblia que aprova eu estar aqui em cima pregando. É a Bíblia que aprova cada situação que acontece nesse lugar e aquilo que nós fazemos. Então, pastor, o que significa isso na prática? Significa que se você não lê Bíblia, você não é um reformado. Pastor, eu tenho dificuldade de ler minha Bíblia. Você não entendeu o que é ser um crente reformado. A coisa mais importante para um cristão reformado é a palavra de Deus. Ele ama a teologia. Ele ama conhecer. Ele ama entender. Ele não precisa ser um teólogo formado, mas o pouquinho que ele sabe é muito bem feito. Ele entende o Evangelho. Ele sabe conversar com alguém sobre o Evangelho. Até naquele básico que já é muita coisa para muitas pessoas. Esse básico que a gente ensina aqui para muitas pessoas é um nível altíssimo teológico. Quando você conversa com outro amigo, você percebe que ele fica abismado quando você fala sobre novo nascimento, regeneração, expressões como justificação. Então, o solo da Escritura, ele surge quando os reformadores percebem que a Bíblia era segundo lugar e a tradição da igreja estava em primeiro. Vocês podem abrir comigo em Mateus 15.
Nós vamos ler o versículo 3. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha que coisa interessante. Já naquela época, Jesus falando sobre... Vocês estão mais preocupados com a tradição de vocês do que com o mandamento. E isso está sendo real em muitas igrejas, não é só na época de Lutero. A pessoa prefere manter a tradição, prefere manter os seus costumes. Sabe como é que nós chamamos isso? Algumas igrejas nós chamamos de igrejas de usos e costumes. Quando eu era de uma outra denominação, você sabia que eu achava que doutrina, o culto de doutrina, tinha um culto de doutrina no meio da semana, era o culto que falava de vestimenta? Quem já é de uma igreja mais recente, não vai, mas quem é dessa igreja mais antiga como eu fui, quarta-feira tinha um culto de doutrina, ou às vezes algumas igrejas eram quinta. Que o culto de doutrina não era evangelho, justificação, não era isso. Doutrina era, mulher não pode cortar o cabelo, não pode nem tirar o cabelo da perna. Tinha isso. Falava sobre as vestimentas homens, tinha que andar de blusa de manga o tempo todo. Então os irmãos literalmente jogavam bola assim, quando podia jogar bola, que tinha uns que não podiam jogar bola. E também eles tomavam banho também com as blusas de manga, e tinha outra blusa por dentro, que eles usavam, né? Parecia uma blusa, geralmente era uma blusa azul, e a de dentro era amarela, era cores bem assim, bem de contrastes, assim, bem forte. E eu lembro que o culto de doutrina era isso. Por quê? Porque a doutrina era usos e costumes, o que você pode, o que você não pode, mas não tinha embasamento bíblico correto. Era só regras da instituição. E eu percebo, em muitos lugares, conversando com as pessoas, eu fiz parte disso, que as pessoas estão dispostas a desobedecer a Deus para manter a tradição. Olha que coisa interessante. Eles estão dispostos a falar mal, a se vingar, a excluir alguém. É tipo os fariseus que falavam que amavam a Deus, mas queriam assassinar um homem chamado Jesus. É basicamente isso. É meio surreal, sabe? Você fala assim, como é que eles amam ao Senhor, mas querem matar alguém? Se a gente não tiver cuidado, e se não existir o sol da Escritura, a gente vai acabar desobedecendo a Deus só por causa de um costume que a gente tem um carinho muito grande. Por exemplo, se eu chego com você e falo assim, olha, não é correto o jogo de luz na igreja, porque o culto é um lugar de simplicidade. O culto não é um lugar de sabe? Ele não é um lugar de como é que se fala? De destaque, de glamour. O culto não é esse lugar. O culto é um lugar de simplicidade. E quando você vai ler no Novo Testamento sobre os cultos, era esse lugar de comunhão e simplicidade. Se eu começo a te provar isso na Bíblia, você vai tomar uma decisão, ou você concorda, porque você foi convencido pela palavra, você fala assim, não, eu estou acostumado já. Então, meus irmãos, o que tem de pessoas acostumadas negando a Bíblia não é brincadeira. Tem 8, 10 coisas erradas acontecendo para meia, uma banda, como diz o paraense, uma banda de coisa certa. A pessoa vai continuar lá por causa de uma amizade. Eu aprendi uma coisa, se a amizade é verdadeira, você pode ter saído, a amizade continua. Então, uma das coisas muito importantes para a gente é o sola escritura. Um reformado, ele precisa gostar de ler a sua Bíblia, estudá-la e conhecê-la. Se você for olhar, por exemplo, na nossa confissão de fé, no artigo 7 da confissão belga, que eu vou ler aqui para vocês, nós temos um artigo lá para as Escrituras. E se chama assim, a suficiência das Sagradas Escrituras. Olha esse texto lindo. Olha o que você que faz parte dessa igreja precisa crer. Compra a tua confissão de fé, tá? As 3 unidades da fé reformada. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus.
e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhada e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus requer de nós. Está escrito aonde? Nela, a forma de adoração. Por isso não é lícito a ninguém, nem mesmo a apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que agora nos ensina as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo. Vocês podem abrir em Gálatas 1? Por que o solo Escritura é importante? Por causa desse texto aqui que até me causa arrepio. Gálatas 1:8. Todos acharam? Amém. Diz assim: mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. É por isso que o sola Escritura é importante. Aí o cara pega a Bíblia dele, não gosta de ler um bom livro, não gosta de se cercar de pessoas que vão ajudar ele na caminhada dele. Ele acha que está lendo e acertando tudo. Olha o que Paulo fala: pode ser um anjo, pode ser eu mesmo. Se eu pregar um evangelho diferente desse que vocês foram ensinados, que seja amaldiçoado. Isso é sério, gente. Aí sabe o que está acontecendo? Você está preso a um sistema, por causa de um costume, que o evangelho está sendo pregado totalmente errado. E você acha que você está adorando a Deus naquele lugar? Você acha que você está confortável, que Deus te entende? Eu já escutei algumas expressões como: não, porque eu estou preocupado com o amor ao próximo. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero... E a maioria de vocês que já vieram para cá, ainda usaram uma expressão: é porque eu vou pedir a bênção do pastor, para que eu saia. Tem umas 6 pessoas que fizeram isso quando vieram para cá. Eu vou pedir a bênção do pastor, o pastor não tem que te dar bênção nenhuma. Pastor, não existe pastor que faça isso. Você é livre e você vai para onde você quiser. Você é adulto. Eu não posso falar para você assim: olha, não vai na igreja, fulano. Você vai onde você quiser. Se você não quiser vir aqui domingo, você não vem. Vocês sabem que quando alguém me manda uma mensagem assim: pastor, estou indo numa igreja tal, eu nem respondo. Alguns já me mandaram essa mensagem, eu nem respondo, cara. Você vai onde você quiser. Porque se eu estou aqui em cima e o evangelho que eu estou te pregando não foi o suficiente para você entender, não vai ser outra coisa que vai ser. Então a gente precisa colocar como prioridade. O que é prioridade para a gente? É o meu gosto? É um jogo de luxo, eu gosto? É uma música legalzinha? O que eu gosto? É uma estética legal? Não, nós somos raiz, sola Escritura. É a Bíblia e pronto, ainda que eu não goste. Ainda que seja mais simples do que eu acho. Se a Bíblia disse que não deve ser feito, eu não farei. Se a Bíblia não fala nada, eu não farei. Eu ficarei com o que a Bíblia diz. Estudem a palavra, cantem hinos espirituais e aconselhem uns aos outros as boas obras. Isso é uma comunidade cristã. Nada mais. Se você não é feliz com isso, sinto muito, você não vai experimentar a beleza que é ser um cristão. Porque às vezes para a pessoa ficar feliz, ela precisa de muita coisa. Ela precisa de uma oportunidade. Ela precisa de um holofote. Ela precisa que alguém dê atenção para ela. Ela precisa que alguém lembre dela. Ela precisa que tenha uma luz legal. Ela precisa que tenha uma central. É cheio de tanta coisa e tem tudo menos Deus. Se tem uma coisa que eu admiro quando eu vejo alguém que não precisa de muito, não. Apenas um gogó e uma Bíblia consegue adorar o Senhor. Eu me admiro com gente assim. Que não precisa de muita parafernália. Vocês sabiam que na geração que nós vivemos hoje, as pessoas não conseguem mais sentir a presença de Deus se não tocar um tecladão?
Se uma pregação como essa, quando a gente começou aqui, lá tinha um fundo aqui, eu colocava um fundo. Por quê? Porque o barulho era muito grande de fora. Então a gente tentava colocar um fundo aqui e a gente tirou isso. Porque eu vou falar a palavra, isso é uma frescura. Porque o que eu preciso não é um negócio deixando sentimental. Eu preciso da palavra acabando com a minha raça. É isso que o reformado entende. Eu vou para o culto, para a Bíblia acabar com a minha raça. Porque se eu ficar muito leve, se eu ficar muito livre, eu vou de novo ir para sem vergonhice. Ou vocês são perfeitos? Se depois de um culto que às vezes a gente leva uma porrada, terça-feira já aconteceu tudo, na segunda. Então, meus irmãos, o mesmo som que emociona no show do Roberto Carlos, numa banda de rock, tem gente que chora no show de forró. Vocês sabiam disso? Vai chorar numa igreja com fundo musical legal. Não é isso que tem que fazer um cristão chorar. O que faz um cristão chorar é ele perceber o quanto ele é pecador, o quanto ele necessita de Cristo, o quanto ele não pode viver sem o Senhor. É isso que emociona ele. O quanto ele vê a vida dele totalmente impossível sem Cristo. Por isso, sola escritura é importante. Deixa eu passar para outro, senão eu fico só no sola escritura. Vamos para o próximo. Sola fide. Se escreve como em português, tá, gente? Sola fide. Separado. Somente a fé. Aqui tem uma coisa muito legal. Já notaram aí? Sola fide. Ou somente a fé. Tem uma coisa importante para um reformado sobre a fé. Na maioria das igrejas, inclusive na igreja católica, pasmem, muita igreja evangélica não difere em nada da teologia de salvação da igreja católica. Vocês sabiam disso? Muitas igrejas não diferem em nada. No tempo dos reformadores, a igreja católica ensinava o seguinte, prestem atenção. Eles ensinavam o seguinte, a igreja católica ensinava que a fé e as obras contribuem para a justificação. Em contraste à teologia reformada, que insiste que a justificação é pela fé somente, enquanto as obras são um resultado, não uma condição. Olha para mim aqui, que isso aqui é importante, gente. Está todo mundo me olhando? Atenção total aqui para mim, por favor. Da igreja de onde você veio, a fé era a primeira coisa que acontecia com você. Eu estou num culto, convidado, preste atenção. Me convidaram para um culto. Eu escutei a pregação do evangelho. Eu me convenci. Então eu criei. Eu quero aceitar Jesus. A fé era a primeira coisa que acontecia quando você se convertia. O que é a fé? A fé é algo que nasce dentro do homem, uma capacidade dentro do homem que ele usa para querer Deus. Na maioria das igrejas se prega assim e também na católica. Então eles acreditam no que nós chamamos de sinergismo. O homem coopera com Deus na salvação. O que significa isso? Deus não te salva por conta própria. Ele precisa que você ajude ele. E eu sinto até vontade de rir quando eu falo isso. Porque Deus precisa da minha ajuda para me salvar. Se nem eu preciso da minha ajuda, porque se depender da minha própria ajuda para mim mesmo, muita coisa não vai sair do lugar. Mas Deus precisa da minha ajuda para eu ser salvo. E eu falei para vocês que a figura é essa. Você está morrendo afogado, se debatendo. Aí aparece Jesus numa canoa ou num barco, joga uma boia. Se você quiser pegar a boia, você se salva. Se você não pegar, você morre afogado. A maioria das pessoas pregam a salvação desse jeito. O sola fide não é isso. O sola fide diz o seguinte: essa fé, a capacidade que você tem de crer, preste atenção, ela é um presente que Deus te deu.
um benefício, uma ferramenta. Você está vendo o violão? Quando eu recebo essa ferramenta, eu tenho que fazer o que com ela? Usar. Quando eu uso ela, eu tenho um resultado. Para um reformado, na reforma protestante, a fé é um dom, um presente de Deus, uma ferramenta para que a gente possa sentir os benefícios de alguém que é salvo. Então ela não vem de você, ela é dada de presente para você. Não foi você quem quis, não foi você que tomou iniciativa, a fé não surge dentro de você. A capacidade de crer, confiar e acreditar foi dado a você de presente. Esse é um dos grandes mistérios de Deus. Vocês podem abrir comigo em Efésios 2. Esse Efésios 2 é um texto de cabeceira. Todo reformado tem que ter ele de cor. Amém. Efésios 2. Todos acharam? Vamos ali no versículo 8. Vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Vocês perceberam que a gente é salvo pelo quê? Pela fé. Então, o que ele está dizendo? Quando eu creio, eu sou salvo. Correto? Muitas pessoas usam esse texto apenas aqui. Olha, creia e você será salvo. É verdade? É verdade. Só que tem algo antes. O crer não é o início. O crer é o meio. É aí que muda a perspectiva. Então vamos continuar lendo. Pois vocês são salvos pela graça, tá vendo? A graça que me salva, e o meio que é usado para eu ser salvo é o quê? A fé. Vou repetir. Pois vocês são salvos pela graça. Quem é que me salva? A graça. Por meio do quê? Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. O que é o dom aqui? Dom significa presente. Vocês estão entendendo? Está muito claro para Paulo que não é o mérito humano, não é a capacidade humana, não é porque você quer, não é porque você se convenceu por conta própria, é um presente de Deus. Ficou claro para todos? Amém? Isso vocês não podem errar em hipótese alguma. Ah, eu falei para o fulano crer. Olha, crê, aceita Jesus. Não use essas expressões assim, desse jeito. Não seja irresponsável. Sabe como é que você prega o evangelho? Um dia a Mayra me perguntou, Tânia, como é que eu faço para pregar o evangelho? Eu não sei por onde eu começo. Eu falei, pega o curso de membresia e só repete ele na ordem. Ela falou, como? Primeira coisa, guardem isso na cabeça de vocês. O evangelho é uma boa notícia, correto? Não é uma boa notícia? Se é uma boa notícia, quando eu conto, tem que gerar na pessoa o quê? Nossa, que notícia boa! Tem que ser boa notícia. A única forma dela ser uma boa notícia é se existir antes uma má notícia. E eu sempre dou esse exemplo aqui nessa igreja, vou repetir quantas vezes for necessário. O Leandro chegaram com o Leandro e falaram assim, Leandro, eu tenho emprego para ti. Vamos supor que o salário dele seja 2.500. E aí alguém chega com ele e fala assim, Leandro, eu tenho um salário para ti de 2.500. Mas não vai ficar tão feliz. Porque entre ficar num emprego que ele já tem segurança e sair para um outro assim do nada, só se ele estiver odiando muito o emprego. Não vai ser um negócio, nossa, não é uma boa notícia, é uma notícia. Agora, se o Leandro está 1 ano desempregado, passando dificuldade, necessidade, chega alguém com ele e fala assim, eu tenho um emprego para ti de 1.200. Esse cara vai ficar muito feliz. Por quê? Porque antes, a vida dele era uma má notícia. E de repente alguém trouxe uma boa notícia.
Por onde eu começo a pregar o evangelho? Simplesmente gaste seu tempo mostrando para a pessoa o quanto ela é mal e pecadora. Pega todas as listas possíveis de pecado, Romanos 1, 18 em diante, pega a lista de Efésios, pega a lista de Coríntios, pega a lista de Gálatas, e começa a mostrar para a pessoa que ela é pecadora, porque tem gente que não acha que é. Tem gente que acha que é uma boa pessoa porque não mata, não rouba, mas é rancorosa, não perdoa, fala mal dos outros, é desequilibrado no temperamento, provoca rixas, brigas, dissensões, tem vícios. Quando você mostra o quanto essa pessoa é pecadora, o certo é ela ficar meio desesperada. Caramba, aí vem a boa notícia. Mas tem uma solução. Jesus, e você começa a falar quem é Jesus. Nessa pregação que está acontecendo hoje em muitas igrejas, não são todas, bota um fundo musical aí. Lá menor, Caio. Bater o Lá menor, quando ele entra no ouvido, ele já entra aqui, sai a lágrima. Ele já passa de ouvido para o outro, já caindo a lágrima. Quem é músico sabe. Né? Mete um Lá menor lá na tristeza. Arranca lá do fundo. E aí, sabe por que uma pessoa crê em Cristo? Porque você afetou o emocionalismo dela. Algumas pessoas contam as experiências de poder escutar aqui na Fronze ou em algum outro lugar, que quando começavam a escutar sobre os seus pecados, falavam assim, cara, eu sou horrível, eu sou podre, eu não sirvo para nada. É essa sensação que tem que causar em você e na pessoa que você está conversando. Ah, você está pedindo para eu ofender a pessoa? Não, você pode falar calmo. Com carinho, ela vai se ofender, tenho certeza. Você pode falar sorrindo. Já viu o cachorro que morde abanando o rabo? Fala assim, aí, não morde, tá abanando o rabo, tu vai lá e arranca a tua mão. Você pode sorrir, mas quando você denunciar o pecado de alguém, nunca vai ser agradável. Vai parecer um furacão no coração dela. Então, a fé, ela vem, o crer, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Mas essa capacidade não veio do homem, não nasceu com ele, foi dada por Deus. Isso é fundamental para a nossa fé cristã. Vocês estão entendendo? A fé é o meio pelo qual a graça nos salva. E essa fé não vem da gente, é um presente de Deus. É basicamente eu falar pro Emerson, pega o meu cartão lá, gasta o que tu quiser e não precisa me pagar. O que tu vai fazer? Vai pegar o cartão e vai usar. Só vai sentir o benefício se tu usar. Então, a partir do momento que eu percebo que eu sou pecador, que eu percebo quem eu sou, eu percebo que há dentro de mim agora uma força, uma capacidade de falar assim, eu quero Jesus. Eu confio em Jesus, eu acredito que Ele fez por mim, eu acredito que Ele morreu no meu lugar. Quando eu uso isso, a Bíblia fala que eu vou acessar um benefício que se chama justificação. O que é isso, pastor? Perdão de pecados, e agora eu tenho a reputação de Jesus Cristo e eu me torno filho. Então é um processo que acontece. É tudo interligado. A gente aprende isso no curso de membresia. Vocês podem abrir Romanos? Abre Romanos 1. Esse é o versículo favorito do nosso irmão Antônio. Romanos 1, vamos ler desde o 17. Acharam aí? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela... Vocês lembram da aula de manhã do Lutero?
Porque ele acreditava que essa justiça era eu que tinha que praticar. Era eu que tinha que ser igual a Deus para ser salvo. Mas ele descobriu que, na verdade, essa fé, essa justiça que vem pela fé, é eu confiar e falar assim, eu não sou capaz, mas Cristo é por mim. Então, é a justiça de Cristo em mim. Então, nós já falamos sobre sola escritura e sola fide. Somente a fé. A fé é a ferramenta pelo qual nós encontramos a salvação, mas essa fé não vem da gente, vem do próprio Deus. Próximo. Deixa eu ver se tem aqui na nossa confissão de fé. Nós temos na nossa confissão de fé o artigo 23. Deixa eu ler aqui para vocês, que geralmente tem um texto bonito. Olha o que diz aqui. Nossa justiça diante de Deus. Esse texto aqui é muito bonito. Preste atenção, olha aqui. Cremos que para podermos obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nossos corações uma fé verdadeira. Quem é que acende a fé verdadeira? Fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, que se apropria dele e nada busca além dele mesmo. Pois das duas, uma. Ou em Jesus Cristo não há tudo que precisamos para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, e então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem plena salvação. É, portanto, uma terrível blasfêmia afirmar que Cristo não é suficiente, mas que se faz necessário algo além dele, pois resultaria assim que Cristo é apenas um meio salvador. Isso é sério, gente. Ou é Cristo que nos salva totalmente, ou ele é um meio salvador. Por isso, vocês têm que ter muito cuidado com a teologia que vocês estão estudando, com os pregadores que vocês andam escutando. Cristo é todo poderoso, todo suficiente, o único salvador. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa de empurrãozinho de ninguém. Ele não falhou quando ele veio morrer na cruz. Foi eficaz. Sabe do que você precisa? Apenas dele. Então, se você está aqui hoje e você precisa de mais alguma coisa, eu quero falar agora com os insatisfeitos, as pessoas que reclamam, que vivem infelizes, que nunca querem encontrar satisfação em seres humanos, em pessoas, em estruturas, e sempre colocam condições para Deus. Isso é uma coisa horrível, preste atenção, horrível. Ah, Deus, eu não faço porque tal coisa. Ah, mas se eu fosse desse jeito, mas se eu tivesse tal coisa. Esse tipo de pessoa que sempre encontra uma desculpa e uma condição não sabe quem é Cristo. Porque nem aquela pessoa que não tem o que comer tem o direito de falar que Cristo não é o suficiente. Nem aquela pessoa que está doente tem o direito de falar que Cristo não é o suficiente. Quanto mais a gente que está saudável e tem um emprego. Aí você fala com a pessoa, tudo bem, fulano? Eu estou desanimado. Eu, como ser humano, óbvio, que eu sei que a gente pode desanimar, correto? Mas isso é uma falta de vergonha da gente. É uma falta de vergonha porque a gente não tem o hábito de olhar para Cristo, entender Cristo, se maravilhar com Ele, querer Ele, se satisfazer nele. A gente não tem o hábito, a gente quer tudo menos Cristo. Por isso que essas igrejas estão cheias de entretenimento. Porque se for só Jesus, não fica um. Quer que eu te dê um exemplo? As novas igrejas hoje, elas não têm mais membros fixos de 10 anos e 15 anos. Vocês sabiam disso? Apesar de eu discordar da teologia da Assembleia, tu nem encontra um membro de 30 anos lá. Pega as novas agora. Não tem. Não tem alguém que está há 20 anos na igreja. Não tem alguém que está há 5 anos, são poucos. Porque eles ficam trocando. Ah, esse entretenimento não ficou legal para mim, vou trocar. Quer ver quando vem uma igreja de São Paulo
Abriu uma Hillsong. Ah, mano, todo mundo vai lá. Abriu uma Lagoinha, todo mundo corre para lá. A galera não está preocupado com isso. Todo mundo trocou suas igrejas e correu todo mundo para lá. Porque metade dos meus amigos foram para lá. E tu pergunta, por quê? É porque é Lagoinha, é porque é Hillsong. E se vir mais uma placa de igreja para cá, como é que essas igrejas abrem e já está lotado de gente? Culto de inauguração, lotado. Ou pior, sai uma galera de uma outra igreja e abre a placa com uma igreja mais comercial. Vocês acham que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira, cara. Isso é sério. E cada vez mais isso vai acontecer. Igrejas que são franquias. O cara que abriu a igreja aqui, ele nunca foi lá. Ele paga pela placa, eu sei porque eu sou pastor e eu estou nos bastidores, eu sei. E eu sei quanto é o valor para pagar por uma placa. Isso é coisas que poucas pessoas sabem. Igreja não é franquia. Igreja é vínculo de verdade, não é status. Não é palco para músico aparecer bonitão. E gente ter oportunidade porque fez coisa feia na antiga igreja e vai para a próxima. Fingindo que é crente santo. Não é, cara. Então a gente precisa entender que Cristo é o suficiente, ponto. E aqui vocês não terão nada além de Cristo. Ah, o culto está chato. Ah, é chato o culto mesmo. Ai, meu Deus, é técnica essa pregação, é técnico mesmo. E não vai mudar, cara. Tem uma coisa que me traz paz nessa igreja, é eu ter na minha consciência muito bem que tipo de pessoa deve estar aqui. É a pessoa que quer conhecer Cristo. Ah, é que eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler a Bíblia, o problema é seu. Porque a minha vida não é a mesma desde o dia que eu comecei a estudar a Bíblia, eu amo isso. Aí tu pode estar falando, ah, pastor, tu tá pegando pesado porque eu nem gosto de ler a Bíblia, então muda logo de atitude, que tá feio. Se eu não perceber, outras pessoas já perceberam que você não tem nada de espiritual e de bíblico. Nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos se satisfazer em Cristo. Nós precisamos estar preocupados com o que Cristo acha da gente, de cada atitude, de quem nós somos. Por isso, dizemos exata e corretamente como Paulo, que somos justificados pela fé, independente das obras. Não é o que nós fazemos que nos salva. Paulo já dizia isso. Independe das obras. Romanos 3, 28. Contudo, não entendemos isto, estritamente falando, como se a própria fé nos justificasse, pois ela é apenas um instrumento com a que abraçamos Cristo, justiça nossa. Ele nos imputa todos os seus méritos e todas as obras santas que tem feito por nós em nosso lugar. Assim, pois, Jesus Cristo é a nossa justiça e a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios quando estes se tornam nossos. São mais do que suficientes para nos absolver dos nossos pecados. Glória ao Senhor. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Até me arrepiei. Próximo. Sola gratia. Tem a ver com mecânico não, isso que é somente a graça. Sola gratia. Isso aqui está muito relacionado com sola fide. A graça de Deus não é um negocinho cuti-cuti para passar pano em pecados. Não é um negócio que você usa e fala, eu sou pecador também, né? A gente erra, a gente é falho. Não. Vamos entender o que é a graça. A salvação é dada inteiramente pela graça de Deus, como a gente leu em Efésios 2. Sem qualquer mérito humano. Vou repetir, sem qualquer mérito humano. Pastor, está muito difícil. O que é mérito? Qualquer atitude certa. Se você acha, olha bem para mim, se você acha que é o que você está fazendo que está te salvando, tu já está no inferno. Porque tu está trazendo glória para ti. Porque eu faço, porque eu sou, não é você. Se você está acertando alguma coisa,
Se você consegue ter algum progresso, foi porque Deus te tratou da forma que você não merecia. Você merecia a ira de Deus por tantos pecados, Ele te tratou com um favor imerecido. Essa graça é irresistível e opera eficazmente nos eleitos, refletindo a soberania de Deus em todas as coisas. E é uma coisa interessante, eu escuto essa expressão assim: olha, o Espírito Santo que convence, irmão. É assim mesmo que eles falam, né? O Espírito Santo que convence, irmão. Eu nunca vi esse Espírito Santo que eles falam, que não é o que eu conheço, para falhar. O Espírito Santo que fala isso aí que eles... Porque convence, e na hora do apelo o cara fala: não dá um tapa na cara de Deus, não vire as costas para Deus, bota fundo musical, bota não sei o quê. Irmão, dá um abraço em quem está do teu lado. Aí vai os amigos abraçar para dar aquele emocionalismo. Eu fazia isso quando eu era líder de jovens. Aí viu o fulano, aí dá um abraço nele aí. Aí dava um abraço, queremos... Mas que Espírito Santo é esse que convence? Precisa da minha ajuda? Precisa da minha ajuda, esse Espírito Santo? Cara, olha bem para mim. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos e ele não precisa da minha ou da tua ajuda para convencer alguém. Se ele entrou no jogo para convencer alguém, ele também não vai falhar. Quando chegar a hora de convencer, ele vai convencer. E tu não vai aguentar e resistir. É por isso que vocês estão aqui. Não tem para onde correr. Não adianta a gente ficar dizendo que o Espírito Santo que convence, mas depois é tu que decide. A graça de Deus, ela é irresistível. Ah, pastor, é porque eu vi alguém numa igreja, a gente pregou, a pessoa não quis aceitar Jesus. Porque não foi o dia. A gente resiste à graça de Deus quando a gente escuta o evangelho, quando algum amigo fala, até o momento que Deus falou assim: chega, agora é minha hora. Bum, acabou. Não tem para onde correr. A graça de Deus, ela vai nos perseguir, vai nos encontrar. Sabe por que ela vai nos encontrar? Porque na linguagem de Paulo, você está morto. Eu não posso fazer esse exemplo na prática, porque seria um assassinato. Mas se a gente matasse alguém aqui e falasse assim, vamos supor que foi, deixa eu pegar aqui o Emerson, tu hoje, que é o... Matamos o Emerson, levanta, Emerson, corre! Vai, Emerson, corre! Tu vai correr? Mas falta ficar roxo. Paulo usa a linguagem que nós estamos mortos. O morto não anda, o morto não fala. E a graça é irresistível justamente por isso. Que quando ela chegar na vida desse morto, ela vai trazer vida para ele. E ele não será mais o mesmo. Porque quando ele perceber o que é essa morte? É a morte espiritual. Eu não consigo me conectar com Deus. Eu consigo me conectar com o mundo, com o meu pecado, mas eu não tenho mais amizade com Deus. Na hora que religar a amizade com Deus, tu não vai querer amizade com outra coisa. A amizade com Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. A partir do momento que você experimenta a amizade com Deus, você não vai resistir. Não tem pessoas que você tem amizade que, é irresistível. Cara, eu gosto daquela pessoa muito, eu gosto de conversar com ela. Se com um amigo tem pessoas que tem uma conversa boa que a gente não resiste. Tu imagina a graça poderosa de Deus, através do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Você já viu alguém vencer a morte? Você já viu alguém vencer a morte, a não ser Jesus? Não tem, né? Você vai me dizer que eu que vou cooperar com Jesus? Você vai me dizer que o Espírito Santo precisa de ajuda? A graça não depende de mérito. E ela é irresistível. A hora que Deus te quiser, tu vem. Faltam 2. Estamos chegando no final. Você pode abrir comigo em Tito 3. Depois de Timóteo lá. Tito 3. Verso 5. Quem achou? Amém. Vamos ler desde o 3. Olha o versículo 3. Ouve,
tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Tá vendo assim esse comportamento de antes, né? Só vou deixar claro, tá? Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador se manifestou, nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, novo nascimento. Estão vendo aqui? Isso é a espinha dorsal de ser um reformado. Nós chamamos isso de monergismo. Para nos salvar, Deus não precisa da tua ajuda ou da tua aceitação. É porque é Ele que tem que aceitar que o errado não é Ele, o errado é tu. O que a nossa confissão então diz? Deixa eu ler aqui com vocês. No Catecismo de Heidelberg. A pergunta 86. Parte 3, nossa gratidão. Olha essa pergunta lá no Catecismo de Heidelberg. Se fomos libertos da nossa miséria, somente pela graça, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Já que Ele nos salvou, né? E não dependeu de obra, então para que a gente precisa continuar fazendo? Já que Ele já resolveu o problema. Olha a resposta. Porque Cristo, tendo nos redimido pelo seu sangue, também nos renova por seu Espírito Santo a sua imagem, para que, com toda a vida, mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios, e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que tenhamos a certeza da nossa fé por causa dos seus frutos, e que pelo nosso viver piedoso possamos ganhar os nossos próximos para Cristo. Por que a gente tem que obedecer? Já que Ele já resolveu tudo. Porque isso mostra que é uma evidência de que nós somos salvos. Que é a gente perdeu o amor pelo pecado. Nós não pecamos mais em paz. Pecado não é uma coisa familiar para a gente. A gente tem que odiar o pecado. Apesar de nós sermos falhos, pois estávamos nesse corpo ainda, nós odiamos o pecado. Nós não brincamos com o pecado. Além disso, alguém que foi salvo por Cristo, entendeu o Evangelho e que tem fé, é extremamente entendido que cada boa obra que eu faço não é para me salvar, é para agradecer a Deus. Porque você acordou e orou hoje, é para mim não ir para o inferno, não. É para você mostrar o quanto você é grato porque Jesus te salvou. Por favor, não abram a boca de vocês para dizer que boas obras ou qualquer coisa que vocês façam é o que está levando vocês para o céu. Por favor, vocês obedecem porque já estão salvos para agradecer. Essa é uma das evidências dos verdadeiros salvos. A vontade constante de obedecer, de lutar contra o pecado, se cair, se levantar e pedir perdão e tentar fazer cada vez melhor. E outra coisa interessante é que através dessas boas obras, a gente prega o Evangelho para as pessoas à nossa volta. Por isso, a Bíblia fala que, apesar de Deus escolher pessoas, é Ele que sabe quem são os escolhidos. O que a gente sabe? Que a gente tem que pregar o Evangelho para que os escolhidos possam ser descobertos pela gente, não por Deus.
Serve muito mais para a gente e para a pessoa que está escutando o Evangelho. Então, tuas boas obras, tuas atitudes, elas pregam o Evangelho. Finalizando, nós temos dois últimos. Solos Cristos ou somente Cristo? Isso aqui está muito linkado com o que eu falei. Por que surgiu esse lema? Porque a Igreja Católica acreditava que existia intermediários entre Deus e os homens além de Cristo. Pastor, quem eram os intermediários? Maria e os santos. Então começou uma pregação mostrando que não existe ninguém que faça esse caminho até Deus. O único caminho, verdade e a vida é quem? Cristo. Então o solos Cristo, o que significa isso? Significa que você não pode aceitar que nada te leve a Deus a não ser Cristo. Muitas igrejas, não precisam ser católicas, mas evangélicas, têm um guru. Pastor, ora na minha cabeça aqui. Mas por que você não orou? Dá uma hora na minha cabeça que essa oração é mais poderosa. O que eu não entendo até hoje é porque vem alguns pregadores famosos e vai todo mundo para frente para o cara estender a mão. Qual é a diferença disso para um santo que uma pessoa ora? Qual é a diferença disso para uma Maria que a pessoa diz que é intermediária entre Deus e os homens? Aí está lá, convidamos o pregador de São Paulo, aí no final do culto vem todo mundo para frente. Eu fazia isso muito, antigamente. Aí começava a orar, irmão, presença de Deus, aí bota aquela música, foi uma igreja mais do chip, os músicos lá, tudo arrumadinho, bonitão, pá, né? E o celular ligado, aquele negócio todo, né? Sentindo Deus fazendo os stories e tal. Aí orando, todo mundo chorando, aí o cara quer sair no vídeo, né? Depois ele pega aquele corte e posta no Instagram dele. Se for numa igreja mais tradicional, o cara tá lá jogando o terno. Alguns bebem água e cospem na boca. Um dia o irmão falou assim pra mim, irmão, por que você não chama pra frente aqui pra orar? Irmão, venha pra frente que eu vou cuspir na sua boca. Ele não dá mais aqui, era um amigo. É só essa unção que eu acho legal. Aí se ele não quer. Então, por quê? Porque as pessoas acreditam que a vida horrível que elas têm, sem oração, sem obediência, sem leitura da palavra, vai ser resolvida com a unção de um cara. Não vai ser resolvido. Quer que eu te dê um exemplo? A gente pensa... Sabe qual é o maior problema que eu passo com meus amigos que lideram a igreja? O cara é um líder de jovem, o cara é um pastor de uma igreja. É porque quando ele prega, a igreja não reage. Então ele precisa todo domingo, ou pelo menos uma vez por mês, convidar alguém para vir pregar. Quer ver quando o cara começa um trabalho com jovens? Não, conhece alguns pregadores para pregar, tu quer ir lá na igreja? Mas por que tu não prega? Ah não, porque sabe como é jovem, né? Vão enjoar da minha cara. Aqui vocês vão enjoar da minha cara. Eu vou ser bem sincero com vocês vão enjoar da minha cara. Porque eu gosto de pregar. Vocês estão entendendo? Porque senão, aí, vou te dar um exemplo. Vocês sabem que vocês são idólatras? Vem o Nicodemos. O Nicodemos vai falar a mesma coisa que eu prego aqui, que ele é meu professor, a mesma coisa. Aí, pastor, tu nem sabe, Deus falou tremendamente com o Nicodemos, o cara fala tudo que... Isso acontece com pregação que eu já ensinei aqui, tu não prestou atenção, que tu dormiu e foi assistir no YouTube. Ah, porque é o Nicodemos que está falando. O que tu é? Tu é um idólatra. É a mesma coisa, eu posso chamar um irmão que vai começar a pregar pela primeira vez, vou dar uma oportunidade. Aí talvez ele possa ficar nervoso aqui um pouco, e vocês não levar a sério o conteúdo da palavra. Aí vai ver o mesmo assunto com um vídeo no YouTube. Olha, meu Deus, é idólatra. Quer saber como vocês são idólatras também? Um erro que vocês podem cometer? Vocês só estudam Bíblia quando é o pastor também que está pregando. O único dia que vocês leram a Bíblia essa semana foi agora que eu pedi para vocês abrir. Ainda tem sem vergonha que finge que abre no livro errado. Se eu falar abre em Salmo 240, ele vai abrir. Que mente.
Eu sou teu intermediário com Deus, por acaso? Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sou isso. Eu sou igual a vocês e apenas um incentivador. Alguém que pode ajudar vocês no ensino bíblico. Mas Deus é o único intermediário entre a gente. Jesus é o único intermediário entre a gente e Deus. Cristo, só Cristo é o intermediário. E o Solos Cristo vem fincar isso. Somente Cristo. Ele é suficiente. Ele nos leva até Deus. Mas por que, pastor, as pessoas não pregam isso? Porque a conferência dá dinheiro, né? Experimente trazer um Nicodemos, um Subirai para uma conferência. Se não vai dar, é lotar. Experimenta. Dificilmente alguém vai faltar nesse dia. Por quê? Porque é uma idolatria. É uma idolatria. Nós que somos reformados, nós acreditamos no solos Cristo. Vocês podem abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Você quer algo mais claro que isso? Vocês querem algo mais claro que isso? Então está errado essa presepada de chamar todo mundo para frente para receber a unção dos outros. Isso é errado. Ah, pastor, eu fui numa igreja então eu estava lá na frente chorando. Isso é errado. Tu está fazendo vergonha. Por que tu não vai fazer isso no teu quarto? Orando. Pegando a tua Bíblia e chorando diante dos teus pecados. Aí vai querer o cara só... Parou mais, eu não sei porque eu também não frequento muito. Mas se o cara fizesse assim, ó... Ah, mano, isso aqui era isso é um gatilho. Isso aqui é um gatilho. Eu não sei o que tem esse sopro aqui, cara, mas isso aqui faz um... Isso arrepiaram aí, não foi? Vocês arrepiaram. Isso aí, cara, é uma coisa incrível. O cara não tem compromisso com Deus, o cara não lê Bíblia, o cara não ora, rancoroso, não perdoa, aí vem lá para frente. Ó, Senhor. Não é assim que funciona o Evangelho, gente. Práticas que não existem na Bíblia. Não existe isso. Ah, mas Paulo impôs as mãos. Não foi nem no culto. Na rua evangelizando. Vai para a rua, pega esses caras famosos, leva para a rua, sem holofote nenhum, vai pregar na rua, levar uma pedrada, igual Paulo levar, e tu estende a mão para a presença de Deus vir sobre as pessoas. Isso não vai fazer. Aí isso não quer fazer. Por quê? Tem um cachê. E tu paga. Quantos de vocês não já pagaram? Eu já paguei. Pior, eu era um desses caras que pagaram para me ver. Pior. E é uma coisa que eu me arrependo muito. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de poder hoje viver a vida que eu tenho. E por último, só lhe deu glória. Isso aqui tem gente que tem problema com isso. O que significa isso? Toda a criação e a obra da salvação existem para glorificar a Deus. Na visão reformada, o propósito último de todas as coisas é a exaltação da glória divina, e a salvação é um reflexo da bondade e da soberania de Deus sem qualquer mérito. Olha para mim, irmãos. Igreja não é lugar para pessoas se sentirem bem. Igreja é lugar para o nome do Senhor ser glorificado. Eu preciso deixar isso claro.
Igreja é um lugar onde o ímpio vai entrar e vai olhar para o Caio e vai ver o Caio fascinado com a glória de Deus, cantando ao Senhor, como alguém que está extremamente amando esse momento, e vai falar, caramba, como essas pessoas amam estar nesse lugar. A glória de Deus ou expulsa alguém desse lugar, ou de fato fascina alguém. Quando alguém que não é convertido entrar por essa porta e ver uma igreja que ama o que está fazendo, ou ele vai achar esse lugar enjoado, ou ele vai ficar fascinado. Caramba! Aí não, tu chega e tá assim. Tu tá saudável e não consegue ficar em pé. Ah, que música chata. Sim na cruz, sempre me gloriou. Eu não quero essa música, eu quero cantar aquela. Eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, mas... Pelo amor de Deus, irmão. Uma letra riquíssima. Sim na cruz, sempre me glorio. Não tem nada mais belo do que o evangelho sendo cantado. Só lhe deu glória você entender que a nossa missão como reformado é glorificar Deus em tudo. Quando eu tiro o mérito de mim e dou a glória para Ele, Ele é glorificado. Quando eu canto direito, Ele é glorificado. Quando não falta o culto, Ele é glorificado. Quando eu confesso meus pecados, Ele é glorificado. Quando eu trato alguém bem, Ele é glorificado. Quando eu sou exemplo no meu trabalho, Ele é glorificado. A cada momento do meu viver é glorificado. Quando eu falo com a minha esposa, com o meu marido, quando eu falo com o meu filho, com a minha filha, Ele é glorificado em cada atitude, em cada gesto, em cada momento, em cada lugarzinho que você faz alguma coisa. É tudo pensando para a glória dEle. Se tu não sabe fazer isso, você está no lugar errado. O nome do Senhor não é para ser envergonhado. O nome do Senhor não é para se demonstrar ingratidão. O nome dele é para ser glorificado. Repete comigo, Deus tem compromisso com sua glória. Aí vai o David Leonardo falar assim: o homem é o centro do coração de Deus. O homem não é o centro do coração de Deus. Se você escuta um Levi Jornado, para. Isso vai estragar vocês. Deus não, o ponto fraco de Deus não é você. Tá? Você merece um inferno. Deus tem compromisso com sua glória. Sabe por que Ele te criou? Para glorificar Ele. Sabe por que Ele te salvou? Para glorificar Ele. Ah, Deus é egoísta? Se tu quiser dizer isso, para mim Ele é soberano. Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser. Se Ele quer ser glorificado, eu apenas me prostro e glorifico. O só lhe deu glória é parar de ter frescurazinha com a soberania de Deus e falar, Ele quer ser glorificado, tudo glorificar Ele, então eu vou entrar nesse ambiente e quero glorificar também. Pastor, por que você não bate parabéns no culto? Porque só lhe deu glória. Ah, então por que o Senhor faz a gente se abraçar na hora do culto? Porque isso só lhe deu glória. Quando a família de Deus está em comunhão, Ele se alegra. Pastor, por que aqui o Senhor não vai escutar uma canção falando para o homem? Vai te dar vitória, você vai vencer, porque só lhe deu glória, não é só lhe deu homem. Deus tem que ser o centro do culto. Ah, pastor, esse culto é muito simples, muito chato. O problema é seu. Eu gosto muito desse culto. Eu gosto e eu me sinto muito bem depois que eu saio desse culto. Eu amo cantar essas músicas. Ah, pastor, a mesma música é de novo, dane-se, porque eu leio o mesmo versículo bíblico toda vez. Essa alegria que nós precisamos encontrar em Cristo. Amém? Amém. Esse é o nosso lema de um reformado. Espero que você possa ter sentido a energia do que é ser um reformado. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos encerrar cantando uma música. Quero 5 minutos do seu tempo apenas. Tem uma letra